Graça e paz, meus irmãos. Eu quero compartilhar então o texto da Palavra de Deus e se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11. Diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tendes de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Essa mensagem, meus queridos irmãos, ela tem como tema procurando conhecer ou compreender a nossa fé e a realidade em que estamos vivendo. Em que sentido, meus irmãos? Estamos vivendo alguns dias dessa realidade mundial, que é a epidemia do Covid-19, e que tem modificado assim completamente, toda a realidade do mundo todo. Pessoas precisam ficar trancadas nas suas casas, o comércio foi fechado, e isso está mudando de uma forma muito drástica a dinâmica, o contexto de todas as sociedades, aqui no Brasil, lá fora. E a gente não imaginava que um dia isso iria acontecer. Nós sempre ouvíamos ou líamos a respeito de acontecimentos em proporções mundiais nos livros de histórias, A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, até mesmo as epidemias que ocorreram no passado, mas nós não cogitávamos da possibilidade disso ocorrer, no nosso tempo, nesse tempo de agora. E nesse período, meus irmãos, eu estou falando em especial de mim, a gente precisa ter compreensão de tudo isso. A gente precisa orar ao nosso Deus e suplicar a Ele que nos dê esse entendimento de como devemos proceder em relação a todas estas coisas. Como deve ser a nossa postura, Principalmente em relação à sociedade. Eu digo isso, sabem por quê, meus irmãos? Porque a gente tem visto muitos depoimentos, muitos relatos. A gente tem ouvido de pessoas que estão envolvidas nesse contexto, e não tem quem não esteja envolvido, e cada uma delas dá o seu parecer. Mas e a igreja? O que a igreja tem como compreensão a respeito de todos esses acontecimentos? Quando nos pedirem a respeito disso, a nossa opinião, quando nos solicitarem a nossa palavra, o que nós devemos responder? E eu tenho orado a Deus a respeito disso. Até porque, meus irmãos, quando ali atrás, talvez ainda há 20 dias atrás, 30 dias atrás, nós tínhamos uma percepção do fato. A compreensão que nós tínhamos a respeito dessa epidemia e de tudo aquilo que ela está acarretando, até ali nós tínhamos uma compreensão. De repente, a gente vê que ela vai se avolumando e a coisa está ficando cada vez mais séria, Se é que eu posso usar dessa expressão, ela sempre foi séria, mas a gente está percebendo o quanto isso de fato está entrando e penetrando no mundo afora, nos países, está mexendo com toda uma realidade de países inteiros, estarem sendo ali afetados, populações, milhares delas estão sendo mortas, o noticiário o tempo todo, quase que se ocupando ali de uma forma integral no seu espaço de tempo só para falar a respeito desse assunto, e às vezes até fica um tanto assim chato, porque eles só falam disso, mas trazendo à tona o que de fato é preocupante, essa questão da epidemia. E aí, mais uma vez, eu pergunto, qual é a nossa compreensão a respeito disso? Eu digo isso por 2 motivos, meus irmãos. A primeira delas, a gente precisa
ter o entendimento de que nós não podemos acompanhar toda a narrativa ou então todo o entendimento que o mundo ali fora tem, porque as pessoas elas estão vendo toda esta realidade e em cima desta realidade elas estão então criando uma narrativa. E muitas vezes essa narrativa é apenas uma narrativa humanista, onde as pessoas elas não trazem à luz do fato uma compreensão de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Ou por acaso alguém de nós, quando vai lá no noticiário, no Jornal Nacional, no Jornal da Bandeirantes, quando a gente, no Jornal da SBT, ou até mesmo quando a gente abre lá o nosso Facebook, procura ler os links a respeito do tema, se porventura algum desses noticiários, alguma dessas fontes de comunicação, eles trazem a respeito do assunto, do tema, né, da epidemia, e trazem um parecer bíblico. Não. A gente não vê lá no Jornal Nacional o William Bonner falando que, olha, isso é um acontecimento e a Bíblia está falando que isso iria acontecer. Não. O mundo não tem essa percepção, né? E nós precisamos cuidar, meus irmãos, porque daqui a pouquinho nós estamos apenas repetindo o discurso que o mundo está falando, né? A gente está trazendo uma percepção do fato de acordo com o conceito do mundo. E a gente sabe que isso não é apenas uma epidemia que ocorreu acidentalmente, eventualmente, lá numa província da China. Tudo tem um significado espiritual, um significado bíblico, escatológico. Isso não é um acidente. O mundo pode dizer, é uma epidemia, assim como tantas outras ocorreram, mas nós temos uma percepção que vai além do que essa percepção meramente humana. Mas em contrapartida existe uma segunda realidade, uma segunda situação. A gente também não pode ir para o lado extremo, porque nesse período, meus irmãos, vão surgir assim inúmeras figuras extravasando e fazendo até mesmo terrorismo com a vida das pessoas, né? Trazendo, discursando ou pelo menos dando a entender que estão discursando de acordo com a Bíblia, mas que extrapolam e vão além do que a própria Bíblia está falando. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, ter a compreensão, sabe? Quando as pessoas nos solicitarem, pedirem a nossa opinião, qual o parecer que nós vamos dar? O que nós vamos dizer? E aí nós precisamos também ter esta sensibilidade, meus irmãos, porque se de um lado a gente precisa trazer uma palavra que traga consolo para as pessoas, e a gente precisa trazer essa palavra de conforto e consolo, algo do tipo assim, não fique apavorado, não fique desanimado, aterrorizado, mas acredite que há um Deus que tem o controle de tudo. Em contrapartida, a gente também não pode omitir e dizer, Deus ele tem permitido tal situação porque ele está advertindo a humanidade a respeito dos últimos dias. Então a gente precisa ter esse equilíbrio na nossa fala para que nós possamos, de um lado, ser canal de Deus que traga uma palavra de esperança, e nessa mensagem a gente já evangeliza aqueles que não conhecem a Jesus, ou então até mesmo conforta e consola aqueles que têm a fé em Jesus, mas que estão meio que com medo, mas em contrapartida nós também precisamos adverti-las, principalmente aquelas que não têm a sua vida ainda decidida por Jesus, e falar que tudo disso que está ocorrendo nada é acidental. Por que eu escolhi esse texto? Porque, como eu disse para os irmãos, eu tenho orado a respeito disso e tenho procurado em Deus a compreensão, né? Meu Deus, eu quero que tu me dê um entendimento a respeito do fato para que eu possa comunicar de uma forma correta, à luz da tua palavra. E aí me veio esse texto, o texto, né, da carta que Deus enviou através do apóstolo João à igreja de Esmirna. Todos nós conhecemos bem essa história. O livro do Apocalipse, ali no seu segundo capítulo, todo ele vai ser exclusivo, né, dedicado, o conteúdo desse segundo capítulo, o segundo e o terceiro capítulo, né, as
as sete igrejas lá da província da Ásia Menor no mundo da época. 2000 anos atrás existia uma província romana chamada Ásia Menor, onde ali ela era composta de 7 cidades. E dessas 7 cidades ali, né, todas elas tinham uma comunidade cristã, e cada comunidade vivia uma realidade, né, uma realidade social, uma realidade espiritual sobretudo, e para todas elas Deus vai enviar essa carta, né, uma carta, né, com conteúdos diferentes, tratando da realidade individual de cada uma delas. E aí para algumas Deus ele traz elogios, para depois também trazer advertências. Para outras Deus ele não traz elogio nenhum, porque ele não vê qualidades e virtudes naquelas igrejas ou naquela igreja, e o exemplo disso é a igreja de Laodiceia. Mas para outras Deus vai trazer apenas elogios, e a igreja de Esmirna é o exemplo disso. A igreja de Esmirna, ela não vai ter nenhum tipo de censura. Deus não vai censurar um eventual erro que ela esteja cometendo na sua prática cristã. E aí, ela veio muito a falar comigo, porque o conteúdo, né, dessa carta, do que Deus deu para ela, revela uma realidade de dificuldade que ela estava passando, que ela passava porque fazia parte, né, da sua realidade social, podemos assim dizer, uma vez que Deus a descreve como uma igreja pobre, né, ele vai usar inclusive o termo pobreza, que ao meu entender vai além do que ser pobre. Pobreza é quase como que o extremo do ser pobre, né, vai além. Então, é uma igreja que vive uma realidade social, econômica de ser uma igreja pobre, mas e que também vive uma realidade, diríamos assim, espiritual, de ser uma igreja que vai sofrer perseguição e tribulação, mas que Deus ali traz para ela promessas. E é nisso que nós precisamos trazer como reflexão para a nossa vida, porque se a mensagem é compreendendo a nossa realidade de fé, né, Deus está aqui trazendo justamente esta palavra, é o que eu interpreto, né, trazendo o texto, eu compreendi que essa palavra ela pode ser aplicada, compreender, entender a realidade de fé e a realidade futura dessa vida de fé na vida da igreja de Esmirna, mas também para a nossa igreja. Então, a primeira coisa que eles ali precisavam compreender ou conhecer, não que eles não compreendiam e não sabiam, mas que Deus está trazendo para eles, vocês precisam conhecer quem é o Deus de vocês, ou quem é o teu Deus. E isso também traz para nós. Nesse contexto de epidemia que nós estamos vivendo, meus irmãos, nós precisamos ter a compreensão de quem é o Deus que nós servimos. E aqui Deus, na abertura da carta, né, no início, ele vai dizer assim: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, nessas expressões que são atribuídas a Jesus, ele está comunicando com elas que ele é o Senhor da história e que ele é o conquistador da morte. Ou seja, Jesus está sendo descrito como aquele que é soberano sobre a história, e ele é soberano em poder sobre tudo e sobre todos. Por quê? Bom, dessa expressão que é dita aqui, o primeiro e o último, vão ser usadas outras expressões equivalentes, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E existem inúmeros textos da Bíblia que são atribuídos à pessoa do Deus Pai e também aqui à pessoa do Deus Filho, Senhor Jesus. Por exemplo, lá em Isaías 44:6, Isaías 48:12, no livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 8, e capítulo 21 e versículo 6, essas palavras, né, primeiro e último, alfa e o ômega, princípio e fim, são atribuídas ao Deus Pai. Ao Senhor Jesus Cristo, são citadas no Apocalipse, né, aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1 e versículo 17, nesse versículo que nós acabamos de ler, né, de capítulo 2 e versículo 8, e lá no final do Apocalipse, no capítulo 22 e versículo 13. Ou seja, quando Deus, na sua palavra,
tanto a ele quanto na pessoa do seu filho Jesus, ele diz: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Para quem não sabe, o alfa era a primeira letra do alfabeto grego e o ômega era a última letra do alfabeto grego. Então eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus está dizendo assim: eu sou o construtor, o Senhor da história. Eu estou aqui no começo, eu estou aqui no fim. Fora de mim não existe história. Fora de mim não existe nada. Eu que sou o condutor de todas as coisas. É por isso que ele vai dizer nesse versículo: eu sou o primeiro, eu sou o último. Nada fugiu do meu controle. Nada está fora da minha realidade. Nada está fora daquilo que eu tenho conduzido, porque nada existe fora de Deus. Aliás, a pessoa de Deus, né, é um mistério para nós. Deus, ele não está dentro da sua criação, ele transcende a própria criação. Deus está acima de tudo e acima de todos. E Jesus, ele traz para si esse significado, sendo ele o primeiro e o último. Ele está dizendo para a igreja de Esmirna: eu sou o condutor e o Senhor de tudo e de todos, inclusive da história. Nada fugiu do controle de Jesus. Então, às vezes, nós temos uma percepção errada de Deus, e essa é a percepção, talvez, de muitas pessoas que não têm essa compreensão plena do Senhor, e que às vezes acham que Deus está como que desesperado, se descabelando lá no céu, porque algo fugiu do seu controle e ele agora está como que apavorado, dizendo: como é que eu não consegui ter o controle de tudo isso? Não, Deus, ele tem o controle, ele é o condutor da história. Nada foge da sua direção. É isso que ele está dizendo. E nós precisamos ter essa plena compreensão. Por que existem pessoas que abandonam tão fácil a fé? Porque elas construíram um Deus ao seu modo. É um Deus tão pequenininho que esse Deus pequenininho não supre aquilo que elas colocaram como expectativa nele, e é um Deus que não é soberano. Elas se propuseram a ser soberanos sobre esse Deus. Esse Deus é quase como que um escravo delas. E sendo ele um escravo delas, pelo menos é o que elas assim pensam e julgavam que ele fosse um escravo delas, ele não deu aquilo que elas queriam, ou não supriu no tempo em que elas desejavam, na hora em que elas queriam, porque elas achavam que Deus é algo do tipo: eu dou um estalar de dedo e ele vai fazer como eu quero e quando eu quero. E Deus não é isso, ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. E aí as pessoas abandonam esse Deus justamente porque não conhecem esse Deus. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo, já dizia o profeta. Conhecer a Deus na sua intimidade. E quanto mais eu conheço Deus, mais eu tenho essa percepção de quem Ele é, pela palavra que nos é revelada e pela experiência no dia a dia que eu tenho com Ele. Quando Ele também diz assim: estive morto e tornou a viver, é o Deus que tem todo o poder. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 2,14 que Jesus Cristo venceu a morte e aquele que tem o poder da morte, o diabo. Nós sabemos, interpretando pela palavra de Deus, que o diabo é um ser que tem poder, mas a Bíblia descreve Deus como aquele que tem todo o poder. Então, o poder do inimigo vai até ali. É isso que Deus vai comunicar no restante da carta para a igreja de Esmirna. O inimigo, Satanás, ele vai até exercer de um certo poder sobre vocês, mas tudo dentro ali da direção de Deus, dentro da permissão do Senhor, porque Deus que tem o controle, é Ele que tem o domínio de todas as coisas. Inclusive quando Ele diz, né, eu estive morto e tornei a viver, ou seja, Jesus, ele não é um Deus morto. Ele viveu, ele vive, ele ressuscitou. E ele tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Então, essa é a primeira compreensão que precisamos ter, né, para a nossa vida de fé. A segunda compreensão é Deus conhece a nossa realidade presente. Ou então, usando dessa palavra compreender, né, Deus compreende a nossa realidade presente. Embora eu preferi usar aqui nesse segundo ponto a palavra conhecer. Repetindo, Deus conhece a nossa realidade presente. Quando eu orava para Deus, né, eu tenho orado nesses dias dizendo: Senhor, eu quero compreender, né, toda essa situação que está ao nosso entorno, eu quero ter a compreensão de toda essa realidade a respeito dessa epidemia.
E aí me veio ao meu coração esta palavra empatia. O que é empatia, meus irmãos? Empatia é você compreender a realidade do outro a partir da perspectiva de visão do outro. Então é quando eu me coloco no lugar do outro. E aí eu vou entender a realidade dele, muitas vezes as suas lutas, as suas dificuldades. Isso se chama ter empatia. E é interessante, meus irmãos, porque a gente precisa ter uma compreensão a respeito desse acontecimento que estamos vivendo da epidemia. A gente precisa ter compreensão sobre duas hipóteses, duas situações. Primeiro, é errado a gente pensar que a gente vai fazer do mundo um paraíso. Esse é o discurso do mundo, é a narrativa do mundo. Então a gente vê que as pessoas, o mundo, né, sem Deus, eles querem fazer do planeta Terra um paraíso. Eu diria assim, né, um mundo cheio de justiça social, né, um mundo onde não haja mais guerra, um mundo onde não haja mais problemas, violências. E aí eu digo assim, é ruim? Claro que não é ruim, todos nós queremos e desejamos. Todavia, isso é uma utopia. Por que é uma utopia? Primeiro, porque esse ideal de um mundo perfeito, de fazer de um mundo um paraíso, é um ideal humanista onde Deus não faz parte do projeto. É o homem sem Deus, é um mundo sem Deus dizendo assim, a gente não precisa de Deus, nós vamos construir o paraíso. Então, isso já é uma utopia. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. E isso é um princípio que a gente aplica para qualquer realidade da vida humana. Então, essa ideia de dizer que vamos construir um mundo perfeito, um mundo sem violência, um mundo sem guerra, um mundo sem fome, um mundo onde todos terão direito e acesso a bens. Não, isso é uma utopia, não vai acontecer. Porque a realidade se transforma a partir de cada pessoa. E existe algo que é inerente ao ser humano, que é justamente o pecado, a maldade, né? O ser humano ele não é solidário, embora tenta se discursar e a gente ouve muito isso, as pessoas são boas. Não, as pessoas, o ser humano, na sua essência, ele tem uma essência má, uma essência pecaminosa, uma essência que revela o egoísmo, a vaidade, né? O culto de si mesmo, o desejo de receber o elogio, a glória para si, os ciúmes, a inveja e tantas outras coisas que Paulo vai discorrer sobre isso lá no livro de Romanos, nos primeiros capítulos. Então todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não existe um ser humano na terra que seja justo. Não existe. Então essa é uma utopia. Mas em contrapartida, e aí ainda aproveitando dessa leva, a gente percebe que dentro dessa utopia existem inclusive pastores que estão discursando, né? Justiça social. Beleza, justiça social, a gente precisa fazer isso. Agora, se nós, meus irmãos, percebemos que vai surgir um tempo onde não surgirá mais guerra, não terá mais injustiça social, e nós vamos fazer do mundo um paraíso, a pergunta que fica é, e aí, o que Jesus Cristo falou na sua palavra? O que ele disse a respeito da sua palavra? Né? Ele não disse que haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias, fome. Jesus não disse através do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, do perfil do ser humano dos últimos tempos. Então, foge da realidade do que a Bíblia fala. Mas, pegando esse contexto de empatia, a gente precisa entender que nós não vamos mudar o sistema, nem vamos mudar o mundo, porque o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é Satanás. É ele que comanda o sistema. Né? Nós aguardamos novos céus e nova terra. Aí sim haverá, né, uma nova realidade onde a Bíblia fala em Apocalipse que as coisas velhas se passaram. Ou seja, Jesus Cristo fará tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. Então não haverá mais morte, não haverá mais pranto, luto, choro. Todas estas coisas se passaram. Ali sim será o verdadeiro paraíso. Amém? Mas a questão é, dentro desse conceito de empatia,
nós precisamos também ter um entendimento de que nós não vamos mudar o sistema, mas nós podemos salvar pessoas desse sistema. E aí é a compreensão que eu tenho pedido a Deus, sabe por quê? Porque em algum momento você vai precisar dizer para muitas pessoas a respeito da epidemia: não se apavore, né? Não se desespere, confie em Deus, coloque a tua vida nas mãos do Senhor, Ele vai cuidar de ti. Então, às vezes, você vai precisar usar de uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. De repente, nós vamos viver a experiência de conhecer uma família ou até mesmo alguém que vai ser acometido do vírus, do Covid, e você vai precisar chegar para ele e fazer uma oração, uma ministração, né, de bênção para a vida daquela pessoa. Mas em um outro dado momento, muitas vezes você vai ter que dizer também, né, talvez para uma outra realidade, enfim, um contexto diferente, em que você vai dizer assim: não, o Covid não é algo acidental. Deus lá não está lá no céu como que tentando controlar a situação, mas ele não consegue, mas continue confiando nele. Não. A gente precisa dizer assim: não, o Covid é apenas mais um elemento dentro daquele pacote que Jesus disse que sinais surgiriam nos últimos tempos, comunicando a respeito da sua volta. E as epidemias são um desses sinais. Ou seja, uma palavra com cunho escatológico. Amém, meus irmãos? Mas o que eu quero dizer é, mesmo dentro desse processo, nós não podemos deixar de ter empatia. E é interessante porque o versículo 9, eu assim interpretei como Deus manifestando empatia para com a igreja de Esmirna. Ou seja, Deus está dizendo para a igreja de Esmirna: eu não estou indiferente à tua realidade. Por quê? Ele diz assim: porque eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza e também sei da blasfêmia daqueles que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, mas são sinagogas de Satanás, ou seja, daqueles que blasfemam contra vocês. Eu conheço tudo isso. Nada está oculto aos meus olhos. Isso mostra um Deus que contempla o sofrimento das pessoas, sobretudo o sofrimento dos seus filhos, da sua igreja, e ele não está lá como que tipo assim, não estou nem aí para a dor deles, para o sofrimento deles, não. Deus, ele cuida, ele contempla a realidade do seu povo, a realidade da sua igreja, muitas vezes uma realidade de sofrimento, de dor. Deus, ele contempla, ele está dizendo assim: eu conheço da tua dor, do teu sofrimento, eu sei o quanto esse Covid está talvez inquietando o teu coração em alguns aspectos. Eu conheço. Então, para muitos, nós precisamos ter essa empatia, assim como Deus tem essa empatia conosco. E Deus, é interessante que nesse processo em que Deus ele conhece a realidade de cada um, né, de cada igreja, da sua igreja, para muitos Deus vai trazer o livramento. Deus não disse lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e 9, para Moisés, ele não disse assim: eu vi a aflição do meu povo, eu conheço a aflição do meu povo. E ele então levanta Moisés para ser o libertador do povo de Israel no Egito. Deus não viu, por exemplo, a luta de Davi, Deus não viu a luta de Daniel, e Deus deu para todos eles o livramento. Então, para alguns, Deus ele contempla e dá o livramento, para outros, Deus ele contempla, e é interessante, parece que Deus ele não faz nada. Mas por que disso? Porque para tudo tem um propósito. Ou seja, Deus ele está dizendo assim: ó, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Em nenhum momento Deus está dizendo assim para eles: mas essa pobreza vai mudar, eu vou fazer vocês ricos. Não está sugerindo aqui no texto. Tudo indica que eles iam continuar dentro dessa realidade e ser uma igreja pobre. Mas Deus está dizendo assim: a realidade social de vocês é de ser alguém pobre, de pobreza. Mas a realidade espiritual de vocês é de serem pessoas ricas. E Deus está se importando com essa realidade. Eu sempre cito o exemplo, né? O mesmo Deus que fechou a boca dos leões na cova, dos leões lá para Daniel, e não permitiu com que aqueles leões o devorassem, foi o mesmo Deus que permitiu com que leões devorassem muitos e muitos cristãos nas arenas de Roma, né? Do mundo romano. Então a história nos conta que cristãos eram levados
para serem ali lançados nas arenas, e eles tinham que lutar, né? Claro que muitos deles não lutavam, acabavam sendo devorados e serviam de espetáculos para, né, arenas completamente lotadas de pessoas que aplaudiam aquele espetáculo horrendo. Deus não os livrou da boca dos leões, porque assim como Deus estava sendo glorificado na vida de Daniel, livrando ele da boca dos leões, Deus também estava sendo glorificado no martírio de muitos dos seus servos, quando estes estavam sendo devorados pelos leões. Então Deus, nesse processo, ele também vai dizer, né, ele tem empatia pela nossa dor, pela nossa dificuldade, pela nossa luta. Muitas vezes ele vai dar o livramento e muitas vezes ele não vai dar o livramento, porque ele está justamente dentro dessa realidade sendo glorificado através da nossa vida. Quando nós perseveramos, quando nós temos fé, quando apesar de todas as dificuldades, quando o mundo está desesperado, quando o mundo está como que apavorado, né, e as pessoas não sabem o que fazer, e nós estamos aqui dizendo, eu confio no Senhor, como disse o apóstolo Paulo, né? Quando lá estavam sofrendo aquele naufrágio e o navio já se despedaçando e eles pensando que iam morrer, e ele disse, né, quase lá no final da viagem, ele disse, essa noite um anjo do Senhor falou comigo e ele disse que todos estão guardados, que nenhuma vida vai perecer. E aí o apóstolo Paulo